Lá na nossa comunidade, na comunidade que Deus tem me dado a graça de pastorear, de liderar, a gente tem estudado sobre o Espírito Santo. A gente tem feito uma série de mensagens sobre o Espírito Santo. Até o final do ano nós vamos estudar isso. Portanto, eu vou aproveitar a minha série de lá e vou trazer para os irmãos uma das mensagens sobre o Espírito Santo. E eu peço aos irmãos que abram, por favor, a Bíblia em João, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 26. Diz assim, estamos todos lá, estamos chegando, né? Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Eu vos tenho falado essas coisas, para que não tenhais motivo de tropeço. Eles vos expulsarão das sinagogas, e chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando serviço a Deus. E farão isso, por não conhecer o Pai nem a mim. Mas eu vos tenho dito essas coisas, a fim de que, quando chegar a hora, vos lembreis de que vos preveni. Não vos disse essas coisas desde o princípio, porque estava convosco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? O vosso coração encheu-se de tristeza, porque eu vos disse essas coisas. Todavia, digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela tua palavra, que é imutável, que é resistente, que é forte, e que é uma rocha onde podemos firmar os nossos pés. Muito obrigado porque nessa manhã o Senhor permite que mais uma vez a tua preciosa palavra seja aberta diante de nós. Ó Deus, que outro sinal queremos da parte do Senhor, de que o Senhor não desistiu de nós. A tua palavra ainda está diante de nós. Obrigado por isso, meu Deus. Que o teu Espírito Santo, que é o único que pode nos iluminar o entendimento, nos convença das verdades contidas nesse texto. Homem nenhum pode fazer isso, diz respeito à tua palavra. Portanto, o teu Espírito Santo é o único nessa manhã que pode nos valer. Esteja conosco, Senhor, durante esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Quero começar lembrando aos irmãos de dois filósofos que no seu século fizeram uma análise muito completa sobre a sociedade que estavam incluídos, sociedade europeia. O primeiro desses filósofos, desses dois que eu vou citar, se chama Søren Kierkegaard. E esse nome é estranho porque ele é dinamarquês. E Søren, analisando a sociedade à sua volta, ele concluiu o total declínio da sua sociedade, o declínio moral, ético e familiar, social que a Europa vivia no seu tempo. Ele morreu em 1855. Para Søren, a razão pela qual a Europa estava mergulhando num completo vazio, numa escuridão absurda no seu comportamento moral e ético, a razão para Søren disso tudo era porque a Europa não havia conseguido tirar a teologia, o cristianismo das Torres de Marfim. Não tinha conseguido levar o cristianismo a cabo na vida diária das pessoas.
a teologia, o cristianismo europeu ficou restrito às Torres de Marfim e não alcançou as tabernas da Europa, não alcançou as vielas, não alcançou as famílias pobres, não alcançou o dia a dia, o cotidiano europeu. Se tornou um conceito religioso, se tornou um conjunto de regras, de normas e separado da vida diária do europeu. A solução que Soren propôs em sua filosofia era que o europeu pudesse se esforçar por tirar de dentro das Torres de Marfim a teologia, tirar o cristianismo frio e torná-lo vivo e pulsante na vida diária dos europeus. Outro filósofo também chegou às mesmas conclusões de Soren no que diz respeito à sua visão da sociedade europeia. E esse filósofo é mais conhecido. Vocês com certeza já ouviram falar dele. É o Friedrich Nietzsche, esse tão famoso filósofo que é conhecido principalmente pela sua célebre afirmativa de que Deus estava morto, né? Deus estaria morto. Nietzsche também olhou para a sua sociedade e viu o quão deplorável ela andava, viu para que buraco negro ela caminhava. Nietzsche também concordou quanto ao declínio moral e ético da sociedade, mas para Nietzsche o problema era outro. Nietzsche discorda de Soren quanto ao problema. O problema para Nietzsche era a religião, era o cristianismo. Nietzsche não desejava que o cristianismo se tornasse mais vivo, mais ativo, mais diário. Antes disso, Nietzsche desejava que o cristianismo fosse banido da sociedade. Para Nietzsche, o cristianismo era o câncer da sociedade. Era por causa das restrições cristãs quanto à bondade, quanto à pureza, quanto à justiça, quanto à ajuda ao próximo, quanto a uma vida desapegada e humilde. Essas restrições que vinham dentro do pacote do cristianismo eram exatamente o câncer da sociedade. Era por causa do cristianismo que a sociedade estava em declínio. E Nietzsche propõe em sua filosofia a ideia do super-homem, né? Ele propõe que exista um super-homem que vai suplantaria essa sociedade caída, essa sociedade que precisava da religião para suportar a sua pobreza, para suportar as suas diferenças. Nietzsche fala, não, vamos agora passar para um novo modelo de sociedade, onde a religião já não é mais necessária. Vamos falar de um super-homem, de um homem que ele diz ter uma característica principal em seu ser, a coragem. Vamos falar de um homem corajoso o bastante para assumir o niilismo da sua vida, para assumir que a sua vida não tem sentido algum, corajoso o bastante para construir a sua casa onde ele quiser, na beira de um vulcão. Afinal de contas, nada tem sentido, nada dura para sempre, e o homem precisa ter coragem para viver a sua vida da maneira que ele quiser. E o cristianismo tem colocado peso na consciência das pessoas, tem colocado esse terror. Quão diferente era a solução de um e de outro, não é verdade? E a pergunta é: o que o Espírito Santo, que nós lemos nesse texto, tem a ver com essa filosofia, tem a ver com essa análise filosófica de Nietzsche e de Soren? Meus irmãos, eles estavam certos quanto à nossa sociedade. E a pergunta é: qual é a solução? Como viveremos numa sociedade como essa? Como a gente vai criar os nossos filhos, meus irmãos? Não dá um desespero não, para você que é jovem, que está tendo filho agora. Eu e minha esposa, a gente quer ter 4 filhos, que é para não dormir nunca mais. A gente quer ter 4 filhos, já tem 2. Nossa carga horária de sono passou de 8 para 4 horas. Mais 2 filhos a gente fica super-homem e não dorme nunca mais. Como é que a gente vai viver nessa sociedade, meus irmãos? Como é que a gente vai suportar a dureza e a dificuldade de se manter um matrimônio no meio de uma sociedade que acredita que o matrimônio é diluível? Como é que a gente vai andar nessa sociedade, meus irmãos? Quando Jesus fala essas palavras que nós lemos, ele tinha em mente o declínio moral que o mundo estava caminhando em direção. Jesus, quando fala aos seus discípulos quando lança a promessa do Consolador, Jesus tinha em mente o declínio moral da sociedade. Mas Jesus já havia
pré-organizado, já havia separado para nós, os seus filhos, um escape, uma maneira de vivermos nesse mundo tenebroso. Ele havia falado do outro Consolador. Nós lemos a partir do capítulo 15, mas no capítulo 14 ele começa a ideia do outro Consolador. Ele promete, ele fala que está prestes a voltar ao Pai, mas que não deixaria os seus discípulos órfãos, enviaria outro Consolador. Essa palavra que foi traduzida para nós aqui no português, para Consolador, no seu original ela é Parakletos, é o termo grego Parakletos, e vem do seguinte: para significa ao lado de, e a raiz da palavra kletos significa chamar ou chamado para. Então a tradução mais ideal para esse termo que chegou para nós como Consolador seria chamado para estar ao lado de. Jesus fala de um paracletos, de alguém chamado para estar ao nosso lado. E essa palavra paracletos, na época de Cristo, era usada para advogados, mas não qualquer advogado. Os advogados paracletos eram advogados restritos a uma família, era o advogado daquela família. Poucas famílias naquela época tinham condições de possuir um paracletos, um advogado que estava 24 horas à disposição das causas daquela família. Agora você imagine, se hoje nós consideramos a justiça bastante injusta, imagine naquela época, meus irmãos, quão injusta era a justiça para o pobre, ainda mais do que hoje. E poucas famílias tinham a condição de manter do seu lado um bom advogado chamado de paracletos, para qualquer causa. Essas famílias que tinham um paracletos, eram famílias que as pessoas temiam mexer no nome dela, temiam mexer com seus filhos, temiam mexer na sua honra, porque tinham um advogado à disposição delas. Elas não estavam ao léu, jogadas à sua própria defesa, elas tinham um paracletos do seu lado. Eram famílias muito poderosas, muito importantes e muito temidas. Jesus fala para os seus pobres discípulos, que jamais teriam condições de manter do seu lado um paracletos para cuidar das suas causas: eu preparei para vocês um paracletos, alguém que foi chamado para estar do lado de vocês 24 horas, cuidando de todas as suas causas. É maravilhoso vermos a providência de Cristo, a maneira como Ele cuida de nós, a maneira como Ele cuidou dos seus discípulos e, obviamente, de nós que somos sequência disso. É exatamente isso que acontece em nosso relacionamento com o Espírito Santo. Ele é para nós um paracletos, Ele é para nós um advogado, alguém que está do nosso lado cuidando das nossas aflições, dos nossos conflitos, das nossas causas. No final desse texto, do capítulo que nós lemos, vem a célebre afirmativa de Jesus, a famosa frase: no mundo tereis aflição. Mas uma vez que Ele prometeu o Paracletos já, Ele pode dizer: mas tende bom ânimo. Sem a promessa do nosso Paracletos, Jesus jamais poderia dizer: tende bom ânimo. Mas Ele agora pode dizer isso para nós. Vamos ver três manifestações do Espírito Santo em nossa vida. Vamos observar como esse Paracletos funciona na nossa vida diária à luz desse texto. Em primeiro lugar, o Espírito Santo de Deus é para nós um Paracletos para nos guiar em toda a verdade de Deus. O Espírito Santo de Deus é para nós um Paracletos para nos guiar em toda a verdade de Deus. Veja aí o que diz o verso 26. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. Agora veja o verso 13 do capítulo seguinte: ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu, e anunciará a vós.
O que nós vemos nessas frases que eu acabei de ler no texto é que o Espírito Santo tem sobre si a responsabilidade de nos guiar à verdade de Deus. Ele recebe para si o título de Espírito da verdade. Nele não há mentira, nele não há variação, nele não há sombras. Ele é o Espírito que traz a claras luzes aquilo que antes era misterioso. Ele não é o Espírito do mistério, ele é o Espírito da verdade. Ele não é o Espírito do que está escondido, ele é o Espírito do que está revelado. Ele é quem nos guia para a luz de quem Cristo é, porque nessas frases nós lemos que ele guiaria o povo à verdade de Deus, falaria de Cristo. Esse é o Espírito Santo, o iluminador. Ele é o iluminador. A nossa conversão acontece, se dá, quando a luz se acende em nossa escuridão. Nossa conversão começa com uma luz se acendendo. Antes, todos estávamos em trevas. Antes, todos nós estávamos em completa escuridão, mergulhados em densas trevas. Nós não fazíamos ideia da nossa deformidade. Nós não fazíamos ideia da nossa deformidade, porque estávamos no escuro. Não fazíamos ideia da sujeira e podridão que carregávamos em nossas vestes. Nós não fazíamos ideia da necessidade do nosso semelhante, porque estávamos em trevas. E o nosso semelhante, nós não conseguíamos nem mesmo ouvir a sua voz com clareza. Nós nem tão pouco fazíamos ideia da pureza e santidade de Deus, porque estávamos no escuro. Paulo vai dizer que ele nos encontrou quando estávamos mortos. Existe escuridão mais densa do que a morte. Existe piores trevas do que estar morto, pois era assim que estávamos. E a conversão se dá quando o Espírito Santo enviado de Deus acende uma luz. E essa luz, quando é acesa, ela causa uma reação dupla. Duas coisas acontecem simultâneas. Eu vejo quem eu sou, e eu vejo quem Ele é. No escuro eu blasfemava contra Deus, porque eu não via quem Ele era. No escuro eu me vangloriava de mim mesmo, porque eu não via quem eu era. Mas quando a luz se acende, eu vejo quem eu sou, e já não consigo mais manter a minha capa de vanglória. E quando a luz se acende, eu vejo quem Deus é, e já não consigo mais resistir à sua beleza, e me rendo a Ele. Isso, em outras palavras, é conversão, meus irmãos. E quem nos guia a esta verdade é o Espírito iluminador. É Ele quem diz a verdade. Enquanto Ele não vem, você pensa mentiras sobre você. Enquanto Ele não vem, você pensa mentiras sobre Deus. Mas quando Ele chega, tudo fica em claras luzes. É uma tristeza perceber como o Espírito Santo é visto hoje na maioria das nossas igrejas. Não é verdade? O Espírito Santo, ele é visto como um baderneiro do culto, né? Ele é aquele que vem bagunçar. Está tudo ajeitado, as cadeiras no lugar, os irmãos estão bonitinhos, a escova no cabelo feita. Mas quando ele vem, não tem escova que resista. Não tem cadeira que fique de pé. Tudo fica bagunçado e virado. É incrível como as pessoas encaram o Espírito Santo como esse misterioso bagunceiro. E no final de toda aquela zorra que acontece, né? No final de toda aquela bagunça, de todo aquele moído todo que acontece, as pessoas vão embora dizendo assim: rapaz, foi maravilhoso, o Espírito Santo visitou a gente aqui, ó. Aí você fala: foi mesmo, o Espírito Santo visitou? E aí, o que aconteceu? Eu não sei nem explicar, foi mistério. Teve até um momento que eu desliguei, eu não sabia nem mais onde é que eu estava. Ou seja, esse Espírito Santo está guiando, não está guiando para a verdade. Porque a ideia de Ele ser o que nos guia para a verdade é que no final do culto, uma vez tendo sido visitados pelo Espírito Santo, você vai sair não dizendo: não sei nem o que foi que aconteceu, só sei que eu cheguei, agora estou indo embora, mas o que foi que aconteceu eu não sei. Não é assim que você vai embora se o Espírito da verdade te visita. Antes você vai embora e quando questionado, você diz: eu estou indo embora, mas clarificado em minha mente.
estou vendo mais claramente quem eu sou. Eu posso explicar para você um pouco melhor de quem Deus é. Isso sim é o que o Espírito Santo faz. Ele não te leva a um estado de transe, ele não te leva a um estado de hipnose, ele não te leva a um estado de mente infrutífera. Não é isso que ele causa. Ele não vem para te fazer confusão, ele não vem para confundir, ele não vem para criar um caos na igreja. Antes ele vem para organizar e colocar no lugar aquilo que está desorganizado. Ele vem para clarificar o que está escuro, ele vem para iluminar, nos guiar à verdade, ele vem para testificar de Cristo. Então, se o Espírito Santo veio a nós falaremos melhor sobre Cristo. Se o Espírito Santo não vier, nós não faremos ideia de quem é Cristo. Vocês entendem que está aqui uma evidência do Espírito Santo para nós? Isso é um alívio para a gente presbiteriano, não é não, gente? Que não gosta desse movimento e tal. E às vezes tem presbiteriano que fica com peso na consciência. Já pensou? Ai, não sei se eu fico reprimindo o Espírito Santo, eu acho que eu podia dar uma bagunçada mais e tal. Eu acho que eu fico prendendo o Espírito Santo. Não se pode prender o Espírito Santo. Ele é livre. Vocês conhecem Agostinho de Hipona, não é verdade? Um filósofo, um teólogo do quarto século. Em seu livro Confissões, o livro mais famoso, a obra mais famosa de Agostinho, ele narra um pouquinho da sua conversão e ele diz o quanto ele andava em promiscuidade. Agostinho era muito promíscuo e ele acabou se apaixonando por uma mulher da vida e ele não conseguia largar a mão dessa mulher. Ele tentou de todo jeito, ele tentou com seus esforços, viver uma vida correta, mas ele não conseguiu. Agostinho se frustrou todas as vezes que confiou em si mesmo para abrir mão daquele rabo de saia dele. Mas ele narrando sobre sua conversão em Confissões, ele diz que um dia ele estava sentado num jardim, e ali ele, filosofando obviamente, pensando sobre talvez como é que ele não conseguia abrir mão daquele pecado dele, como é que ele não conseguia ser melhor. E ele, de longe, viu umas crianças brincando, e essas crianças estavam cantando uma cançãozinha, uma cantiga de roda, que dizia tole leg, que traduzido significa pega e lê. Em seguida, Agostinho volta para sua casa e encontra uma Bíblia aberta. Sua mãe, Mônica, uma mulher extremamente piedosa, já vinha orando por sua conversão há muitos anos. E ele encontra uma Bíblia, e ele, ao abrir essa Bíblia, a Bíblia abre no livro de Romanos, num capítulo de Romanos, onde Paulo dizia: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Nesse momento, esse texto desse tamanhozinho foi uma luz se acendendo no coração de Agostinho, e ele nunca mais foi o mesmo. Ele foi visitado poderosamente pelo Espírito Santo, e ele pôde explicar exatamente como isso se deu. Ele não entrou em transe, ele não caiu para trás, ele não ficou, rodopiando, fazendo coreografias e se comportando como um bêbado. Ele pegou e leu. O Espírito o guiou à verdade, e a verdade o libertou. Louvado seja o Espírito Santo de Deus. E por último, eu quero, acerca desse ponto de o Espírito Santo ser um paracletos que nos guia à verdade, eu quero comentar sobre a conversão de Charles Spurgeon. Vocês conhecem Charles Spurgeon? Certeza que o pastor Renan já citou inúmeras vezes aqui. Charles Spurgeon é conhecido como o príncipe dos pregadores. Não porque necessariamente foi o melhor pregador do mundo, mas provavelmente pelo número de registros de mensagens que ele deixou. Ele escrevia todas as suas mensagens, ele deixou um acervo gigante de mensagens. E por isso talvez ele é conhecido como príncipe dos pregadores. Se bem que a sua mensagem era de uma altíssima qualidade de pregação, incontestável isso. Mas Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, se converteu, sabe como? Uma noite fria no seu país, extremamente fria, daquelas que ninguém saía de casa. Ele saiu de casa, um jovem chamado Charles saiu de casa, e ele encontra uma igrejinha pequena ali, num bairro de subúrbio, insignificante, e entra nessa igrejinha. Quando ele entra nessa igrejinha, os poucos irmãos corajosos que tinham saído de casa naquele domingo de manhã, estavam ali morrendo de frio, aconchegando junto uns aos outros. E, ao que tudo indica, o pastor não teve a coragem que aqueles poucos irmãos tiveram, porque ficou em casa.
E então um diácono que não tinha nenhum tipo de preparo teológico, totalmente inculto, se levantou para assumir a pregação. E ele abriu num texto de Salmos, e ele leu aquele versículo de Salmos que diz: olharam para ele e foram iluminados. E com toda a sua falta de eloquência, aquele pregador olhou para os poucos ouvintes, dentre eles o príncipe dos pregadores, e disse: meus irmãos, como está escrito aqui, e o que eu posso entender, é muito simples, é só olhar para ele. Não é tão difícil assim, olhar é fácil. Todos vocês agora, por exemplo, estão olhando. Olhar não é algo difícil, você não tem que se esforçar para olhar. Olharam para ele e foram iluminados, é só olhar. E o príncipe dos pregadores foi convencido do seu pecado, da justiça e do juízo, por uma pregação inculta como essa. Porque quem leva o pecador ao conhecimento da verdade de Deus não são os pregadores com a sua eloquência, não são os pregadores com o seu preparo teológico, mas é o Espírito da verdade. Ele é quem guia o homem ao conhecimento de si mesmo e ao conhecimento de Deus. É Ele, somente Ele, o nosso Paracletos, para nos guiar a toda a verdade de Deus. Mas em segundo lugar, esse texto também nos apresenta o Espírito Santo como um paracletos para nos fortalecer no testemunho da verdade. Ele nos guia à verdade, mas depois ele nos fortalece para pregar essa verdade. Ele é um paracletos para nos fortalecer no testemunho da verdade. Veja o que diz aí o versículo 26. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo. Vós também dareis testemunho, porque estáis comigo, desde o princípio. Eu vos tenho falado essas coisas para que não tenhais motivo de tropeço. Veja só, essa frase de Cristo é interessante. Eu vos tenho falado essas coisas para que não tenhais motivo de tropeço. É como que Jesus estivesse falando assim: depois não vai falar que eu não avisei. Depois vocês não vão dizer que compraram gato por lebre, não. Deixa eu dizer logo, bater a real aqui para vocês. Eles vos expulsarão das sinagogas, e chegará a hora que aquele que vos matar julgará estar prestando serviço a Deus. E farão isso por não conhecer o Pai, nem a mim. Mas eu vos tenho dito essas coisas, a fim de que quando chegar essa hora tenebrosa, vos lembreis de que vos preveni. Não vos disse essas coisas desde o princípio, porque estava convosco. Já pensou, meus irmãos? Vocês serão entregues na mão de homens cruéis, que vão inclusive matar vocês e vão dizer que estão fazendo isso em nome de Deus. Há poucos dias agora, eu tive a graça que Deus me deu de visitar meus familiares, que há muitos anos eu não via, que moram longe, não moram no Brasil, moram lá na Europa, na Espanha. E Deus pegou esse pobre endividado como eu e levou para a Espanha. Aleluia. Deus só faz assim. E lá, meu pai tem um amigo espanhol, catalão mesmo, assim, daqueles da gema. Será que lá usa esse termo? Ok. E esse amigo do meu pai é um senhor, estava almoçando na casa do meu pai junto com a gente. E meu pai falou assim: Marco, canta uma música sua para esse senhor. Ele não era cristão não, ateu. Canta uma música para esse senhor aí. Eu disse: rapaz, eu vou cantar uma música aqui para ele. Peguei uma música do meu disco novo que fala de Adão, do pecado de Adão e tal. Quando Adão caiu, me escondi e tal, babá. Cantei aquela música bonitinha até, sabe, gente? Eu acho. Não está vendendo muito não, mas eu acho bonitinha. E aí, gente, eu cantei aquela música e eu vi que ele ficou assim atento, olhando para mim, os olhos brilharam. E eu pensei que era lacrimejando, depois eu descobri que era só a questão da iluminação mesmo. Mas deu uma brilhada de olho assim, e eu pensei: rapaz, o Espírito Paracletos está tocando nesse senhor aí. Aleluia. Essa música está tocando nesse senhor aí. Quando eu terminei de tocar a música, ele olhou assim para mim, ficou parado, e eu parado olhando para ele, dizendo: pode perguntar pela salvação, vou te falar aqui agora. E aí ele falou: bom, se isso ajuda o Brasil. Aí eu disse: essa música também não é muito famosa lá não. Aqui parece que não vai ficar também. Então, se isso ajuda o Brasil, por que é que esse senhor é tão avesso à proposta do Evangelho? Ele me contou a história dele. Os seus pais foram assaltados por homens
que diziam estar tirando suas propriedades em nome de Deus. Muitos de seus amigos foram mortos. Muitos dos amigos dos seus pais foram mortos por homens cruéis que diziam estar fazendo isso em nome de Deus. E agora a porta está meio que fechada ali. Qualquer um que chegue em nome de Deus, a resistência é gigante. Como a gente vai encarar essa resistência? Como é que a gente vai chegar nesse senhor, nesse Juan, e ter coragem para encarar a resistência que ele possui com relação ao evangelho? Como é que a gente vai encarar a dificuldade de se pregar um evangelho no Brasil de hoje, que não foi perseguido, aparentemente é aberto para a religião, mas na verdade nós sofremos uma perseguição filosófica, meus irmãos. Nós sofremos uma perseguição filosófica. O mundo está perseguindo as nossas ideias cristãs. O Brasil está perseguindo as nossas ideias cristãs. O governo está perseguindo a ideia cristã de criação de filhos. O governo está perseguindo a ideia cristã de casamento. O governo está perseguindo a ideia cristã de vida diária. Como é que a gente vai enfrentar essas perseguições, meus irmãos? Como é que a gente vai se colocar diante de tudo isso e ainda assim afirmar a verdade de Deus? Ainda assim criar os nossos filhos na verdade de Deus? Ainda assim segurar o nosso casamento, custe o que custar, porque essa é a verdade de Deus para o evangelho, para o cristão. Como é que a gente vai enfrentar essas oposições todas? Somente com o auxílio do nosso Paracletos, que nos auxilia no testemunho da verdade. E testemunhar a verdade não é apenas estar aqui na frente com o microfone na mão. Você no seu trabalho, não se engane, você é uma testemunha da verdade de Deus. Você na sua escola, você onde você estiver, na sua casa, na rua, você é uma testemunha do evangelho de Deus. Como testemunhar esse evangelho num mundo tão hostil, se não com o auxílio do nosso Paracletos? Em algumas versões a palavra Paracletos está confortador, mas essa palavra confortador, certeza que não está. Eu vou correr porque já está acabando, né, o tempo, e tem escola dominical, mas já estamos terminando. Veja bem, em algumas versões a gente vai ter confortador, que é a maioria, né? O nosso conforto, nosso consolo. Ela não expressa muito bem a ideia que Jesus queria dar ao texto, quando ele falou do Consolador. A versão King James foi a primeira a traduzir Paracletos para conforto. Foi a primeira. Desde então, a maior parte das versões bíblicas estão colocando Consolador. E a ideia que dá no conforto, no consolo, é como se tivéssemos vivido uma grande batalha e ao final disso, mesmo depois de toda a tribulação que vivenciamos, temos um consolo, temos um remédio. Não foi a ideia de Cristo, não é isso. Ele não é um consolo para o final da batalha. Quando ele fala do Paracletos, e quando a versão King James traduz para conforto, ela traduz para conforto porque em sua época a língua era muito próxima, muito mais próxima ainda do seu original, do latim, a língua inglesa. E conforto na língua inglesa tinha um sentido de confortes, com força. A ideia da versão King James que nos traz confortador é dizer: eu vos enviarei alguém que terá força suficiente para lhes guiar nessa tribulação. Eles vão expulsar vocês da sinagoga, que para os judeus era a pior coisa que podia acontecer, porque ser expulso da sinagoga era, diante da sociedade, ter sido rejeitado pelo próprio Deus. Era uma vergonha. O nego não podia comprar nem mais no supermercado, gente, porque aquele ali, lá vai um que foi expulso da sinagoga, não vamos nem conversar com ele mais. Era o pior que podia acontecer com os judeus. Jesus vai logo já para o pior: vocês vão ser expulsos das sinagogas. Como é que vocês vão enfrentar isso? Eu vos enviarei um do lado de vocês que vai dar força o suficiente para vocês enfrentarem a batalha. Ele não é, nesse texto, a ideia dele não é um espírito para o final da guerra nos colocar um remedinho e consolar o nosso coração na tristeza. Não, ele é um que no primeiro dia diz assim: vamos lá, meu filho, eu estou com você. É difícil enfrentar esse mundo, é difícil levar esse casamento a cabo, é difícil testemunhar diante do seu próprio filho, é difícil testemunhar diante da sociedade, e você não consegue fazer isso, não consegue, ninguém conseguiria se entregar. Como é que esses cristãos se entregaram como ovelhas no meio de lobos, se não pela força do Espírito Santo de Deus? Veja como ele está diluído, meus irmãos. O Espírito Santo agora é um bagunceiro, mas a sua função é muito mais elevada do que simplesmente ficar causando dentro da igreja. O Espírito Santo existe para dar força a nós, fracos homens, para enfrentarmos batalhas que jamais imaginaríamos ter coragem de enfrentar. Esse é o Espírito Santo de Deus,
que nos fortalece. E somente com Ele dizemos sim à proposta do Evangelho de sermos entregues como ovelhas no meio de lobos. Quais são as chances dessa ovelha? Faça o teste. Coloque uma ovelha no meio de um monte de lobos. Quais são as chances? Quando Jesus fala essa frase, o que ele está querendo dizer não é que vocês vão enfrentar uma grande luta e vão batalhar e tal, mas vão conseguir. Jesus está falando, vocês vão ser dilacerados. Vocês não têm chance. O mundo vai esmagar os sentimentos de vocês vez após vez. O mundo vai ser difícil mesmo. Sofrimento vai sobreviver, vai ser doença. Gente que você ama vai morrer. Gente que você confia vai lhe trair. E como é que os discípulos olham para isso e falam, tá bom, eu vou. Como? Como? Quem falaria eu vou? Quem falaria? Existe alguém que falaria. Alguém que tem a coragem do Confortador Espírito Santo de Deus. Só por Ele nós dizemos sim. E por último, encerrando, Ele também é um Paracletos para convencer o mundo da verdade que testemunhamos. Ele é um Paracletos para nos guiar à verdade. Ele é um Paracletos para nos fortalecer no anúncio da verdade. E Ele é o Paracletos que convence o mundo para o qual anunciamos. Ou seja, Ele faz tudo. Quão poderoso é o Espírito Santo. É Ele que nos convence, é Ele que nos dá força para testemunhar, e é Ele que converte o outro que testemunhamos para. Toda a glória para o Espírito Santo. Veja o que diz o texto aí. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. O vosso coração encheu-se de tristeza. É claro, gente. Eles ficaram muito tristes. Vou embora, vocês vão ficar sozinhos. Eles ficaram tristes, como quem diz assim, estamos sendo abandonados. Porque eles não conheciam, eles não entendiam o que Jesus estava falando. E Jesus disse, vocês não tem mais nem força para me perguntar para onde é que eu vou, gente. Vocês estão tristes, eu estou vendo aqui, está tudo triste, gente. Não fica triste não. Todavia, eu quero dizer uma coisa a vocês. Quero dizer a verdade. É para o vosso benefício que eu vou. Vocês estão achando bom enquanto eu estou aqui? Melhor será quando eu for. Quando eu for, agora eu colocando aquilo que não está dito. Quando eu for, eu serei diante do Pai testemunha sobre vocês. Eu serei intercessor acerca de vós diante do Pai. Tem coisa melhor do que isso. E mais, aquilo que eu tenho feito, vocês farão, porque aquele que está em mim estará em vocês. A vida está boa comigo? Melhor será quando eu completar a minha missão e quando eu voltar para o Pai. Vocês não veem isso agora, mas é para o vosso bem que eu vou a cabo na minha missão. É para o vosso bem que vou ao Pai. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Portanto, meus irmãos, ninguém pode arrogar para si o título de ganhador de almas. Ninguém pode fazer isso. Só eu que ouvi isso. Quantas almas você ganhou para Jesus ontem? Eu ganhei 5 almas para Jesus. Mais uma estrelinha na minha coroa. Minha coroa já está que eu não aguento nem carregar mais. Só eu que ouvi isso, essas bizarrices. Gente, para você dizer que ganhou uma alma para Jesus, para começo de conversa, você tem que morrer por essa pessoa. Para ganhar alguém para Jesus, você tem que morrer por essa pessoa. E em segundo lugar, a sua morte tem que ser aceita diante de Deus como uma substituição perfeita. E eu não sei se a sua vida assim é tão correta ao ponto de substituir perfeitamente outra pessoa. Você entende? Só o Espírito Santo pode arrogar para si ser o ganhador de almas para Deus. Aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus, meus irmãos. A missão de converter é dele. E do que o Espírito Santo convence o homem? Para encerrar, né? A última frase do texto. Eu convencerei do pecado, da justiça e do juízo. E ele fala, do pecado,
porque não creem em mim. Meus irmãos, o Espírito Santo vem nos convencer de algo que jamais seríamos convencidos de outra maneira: o nosso pecado. O tempo inteiro nós mentimos para nós mesmos, nós pensamos que não somos tão maus assim. O tempo inteiro você ouve as pessoas falando na fila do pão, em qualquer lugar: eu não sou tão mau assim. Eu nunca roubei, eu nunca matei, eu menti aqui e ali, mas quem nunca mentiu aqui e ali? De qualquer maneira, eu faço bem, eu ajudo meu semelhante, eu sempre estou ali com meu pai, com minha mãe, ajudando eles. Então as pessoas não são convencidas da sua maldade, não são. O ser humano vive a sua vida o tempo inteiro mentindo para si mesmo sobre o seu pecado. Só o Espírito Santo, só Ele, convence o homem do seu pecado. Do pecado, do principal pecado: não creem em mim. Matar não é lá o pecado principal. Você pode não matar, você ainda assim está condenado. Você pode não roubar, está condenado mesmo assim. Você pode nunca ter feito mal nenhum, está condenado mesmo assim. Você pode nunca ter passado cruzado um sinal vermelho, você está condenado. Porque o pecado do homem é não crer no Filho de Deus, não colocar confiança na santa pessoa de Deus, que foi revelada na face do seu Filho. Se você não crê em Cristo Jesus, você está condenado. E como é que você vai crer nele? Ele viveu há mais de 2000 anos entre nós. Para a maioria dos próprios cristãos é uma fábula. Só o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça, porque vou para o meu Pai. Ele nos convence do nosso pecado, mas também nos convence do lugar de Cristo Jesus. Ele nos convence da nossa depravação, mas Ele também convence da exaltação de Cristo. Ele convence o homem do pecado, que não crê em Cristo, e convence o homem da justiça. E o que é justo é o seguinte: Cristo assentado à destra de Deus. Não existe nada mais justo do que a posição de Cristo, mais elevada dentre todos os homens, mais elevada dentre todos os seres. Ninguém convence o homem de que existe alguém maior do que ele mesmo, mais digno de glória do que ele mesmo, mais digno de honra do que ele mesmo, senão o Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence de que é justo que Cristo seja posto à direita do Pai, que Ele seja visto como o mais exaltado dentre os homens, o mais puro, o Filho de Deus. Enquanto Ele não vier, eis aí uma evidência do Espírito Santo, mais uma: quando Ele vem, você admira mais a pessoa de Cristo. O próprio texto fala que Ele vem testemunhar de Cristo. Sabe aquela pessoa que não sabe nada de Jesus? Se alguém perguntar quem é Cristo para essa pessoa, ele vai dizer o óbvio: o Filho de Deus que nasceu da Virgem Maria, papá. Você quer uma evidência de que você está sendo cada dia mais cheio do Espírito Santo? Cada dia que passa você está admirando mais a pessoa de Cristo, você está contemplando mais a posição elevada dele, você está colocando mais ele acima de você mesmo. Eis uma evidência de um homem cheio do Espírito Santo: ele admira a pessoa de Cristo, ele exalta a pessoa de Cristo, ele reconhece o lugar de Cristo. E por último, do juízo, porque o príncipe deste século já está condenado. Ele nos convence de quem somos, ele nos convence de quem Cristo é, e ele nos convence do juízo de Deus. O ímpio vive como se não houvesse juízo. Ele não tem temor, ele faz o que ele quer, ele pensa o que ele quer, ele vai para onde ele quer. Mas alguém que está sendo visitado pelo Espírito Santo é alguém que está convencido de que haverá um juízo. E a prova de que haverá um juízo, de que Deus é justo, é que Ele condenou Satanás. Ele condenou Satanás. E quando a gente fala assim: ele condenou Satanás, pode parecer muito óbvio na sua cabeça, mas a maioria dos juízes não condenaria alguém tão proeminente e importante como Satanás. Satanás no céu era alguém de extrema importância, era proeminente, era um ser iluminado. Mas nem isso fez o juiz de todo o universo fechar os olhos, fazer vista grossa. Aqui no Brasil se faz vista grossa para quem é tão proeminente quanto Lúcifer. Se faz vista grossa.
mas para que vocês saibam que Ele é justo. Ele condenou até Satanás. O que dirá de mim? O que dirá você? Se Ele não fez vista grossa para alguém tão importante quanto Lúcifer, é certo que Ele não fará vista grossa para pessoas tão insignificantes quanto eu e você. E quem nos convence disso é o Espírito Santo. Haverá um juízo, e ser convencido disso nos faz cristãos melhores, nos faz cristãos mais tementes. Portanto, eu encerro essas palavras até com medo. Eu não sei que horas que eu deveria terminar. São 10h10, tá beleza? Tá bom? Então posso ir até 11. É isso que eu estou entendendo mesmo? Posso ir até 11h30. Meio-dia. Vou encerrar minhas palavras, meus irmãos, agradecendo a oportunidade de pregar para os irmãos esse texto e pedindo junto com vocês que o Espírito Santo nos valha, que o Paracletos enviado por Deus nos guie à verdade de Deus, nos fortaleça na proclamação da verdade de Deus e convença o mundo da verdade de Deus. Só Ele faz isso. A conclusão é que ao término de cada culto, você analise se o Espírito Santo esteve entre nós, não mais com as categorias que as demais igrejas estão analisando. O Espírito Santo esteve entre nós, vamos analisar. Teve gente chorando? Teve gente se comportando de maneira bizarra? Teve manifestações místicas? Sim, então o Espírito Santo esteve entre nós. Não são mais essas categorias. À luz desse texto, novas categorias. O Espírito Santo esteve entre nós? Bom, teve pecador se arrependendo do seu pecado? Teve orgulhosos reconhecendo a altura e a exaltação de Cristo sobre si mesmo? Teve pecadores sendo conscientizados do juízo de Deus e se comportando mais adequadamente com o padrão divino? Teve covardes sendo fortalecidos para assumir uma missão impossível diante de Deus? Se sim, não foi outra pessoa que fez isso. Só o Espírito Santo faz. Que Deus nos abençoe. Jesus Cristo, eu te amo. 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 Pai Celeste, eu te amo. Pai Celeste, eu te amo. Confesse seu amor a Ele. Pai Celeste, eu te amo. Pai Celeste, eu te amo. Cantemos a Ele, aleluia.
querido Consolador, ao nosso querido Espírito de Deus que está conosco nos momentos mais difíceis. Como pagaríamos um Paracletos, nós tão pobres pecadores, mas Cristo nos enviou de graça, pela graça, um Paracletos para estar junto conosco. E nós o amamos, nós o amamos, nós o amamos, Espírito Santo de Deus. Santo Espírito, eu te amo, cada dia mais te amo, cada dia mais te amo, cada dia mais te amo. Eu te amo, Santo Espírito, eu te amo. Levante sua voz e cantemos aleluia ao Deus Trino. Última vez cantamos, aleluia.